Já está aí disponível para os irmãos o material. Estamos no 12º módulo, né, a aula 12, e vai até a aula 13. Então já está acabando já esse livro aqui do Jeffrey Johnson. Depois entraremos com outro livro, mas um livro voltado mais para a história da igreja. Nós veremos quais eram os princípios batistas, dos puritanos, né, daqueles primeiros batistas, nossos pais batistas, com outro livro, tá bom? Então, acabando esse, daremos continuidade no ensino sobre a igreja, porém voltado agora num prisma mais histórico, sobre igrejas batistas. Então, hoje estaremos falando sobre os elementos de culto, tá? Esse ensino ele vai vir de encontro com nossa confissão, tá? A nossa confissão ela já nos dá uma boa base sobre o culto religioso, e este livro ele vem totalmente de acordo com aquilo que já aprendemos. Então, o que nós temos que ter em mente, né, quando eu penso em culto? Quais são os elementos do culto, né, que é o tema aqui nosso? O que deve ser inserido? Como devemos cultuar? A palavra é o principal elemento. E diz aí o primeiro slide: porque a verdadeira adoração é a resposta apropriada à palavra de Deus. Nós não podemos cultuar a Deus a parte da sua palavra. E se não podemos cultuar a Deus a parte de sua palavra, então não somos livres para inventar novas abordagens para cultuar a Deus, só porque elas ajudam a facilitar uma experiência emocional. E aí vai conectar com um assunto que já estudamos, né, sobre o ensino da igreja, o método da igreja. E nós não podemos experimentar verdadeiramente o que não conhecemos. Lembram do misticismo, né, passado para os irmãos? E não podemos conhecer a Deus a menos que Ele se revele a nós em Sua palavra. A adoração, temor a Deus, obediência e louvor vem somente de um coração que tem sido iluminado pela palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus deve ser central à vida e à adoração da igreja. Em outras palavras, onde a palavra está ausente, não há nenhuma igreja verdadeira, nem uma adoração verdadeira. Pastor Silas tocou nesse assunto ontem. Aqui. Como que eu sei que aquela igreja é de Cristo? Se a palavra é verdadeiramente pregada. Aí, como eu sei que a palavra está sendo verdadeiramente pregada? Porque talvez o seu critério para analisar isso é, se ele fala em partes a verdade, pronto, ali tem uma igreja bíblica. Não. Ou é 100% a palavra ou não é nada. Não existe meias verdades. Quem trabalha com meias verdades, conforme Gênesis, a exposição de Gênesis, que os irmãos estão aqui? Satanás trabalha com meias verdades. Omite as coisas, perverte o sentido, mas não deixa de falar algumas verdades. Então, amados, eis o compromisso da igreja, como foi salientado ontem aqui no culto. Compromisso da igreja em preservar as Escrituras, em estar analisando o que está sendo falado, consultando, estudando. Nós somos, amados, como igreja, detentores da palavra de Deus. E quando eu penso em elemento de culto, este é o principal elemento. O principal elemento é a palavra de Deus que direciona tudo o que fazemos. Tudo. Então não existe igreja a parte da sua palavra. Se não existe igreja a parte da palavra, não vai existir adoração, não vai existir culto, não vai existir nada. Aí eu pergunto a você, quantas igrejas estão se reunindo no domingo, ou nas quartas, em qualquer dia que seja, e não estão cultuando a ninguém? Na verdade, estão cultuando a algo, né? Mas não ao Deus verdadeiro. Quantas? Inserindo diversas outras coisas que não estão prescritas na palavra. Então, amados, nós temos que ter um critério sobre o que fazemos, entender verdadeiramente.
Então veja, próximo slide, meios ordinários. Por essa razão, o culto está restrito aos meios divinos, pelas quais Deus prometeu nos comunicar a sua palavra. Esses meios, conhecidos como meios ordinários de graça, incluem, tá? Olha aí, os meios de graça. Pregar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, cantar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, ver a palavra de Deus nas ordenanças e comunhão em torno da palavra de Deus. Aqui ele nos deu os elementos de culto. Então, quando falamos, vamos a cultuar ao Senhor, você tem que constatar, verificar esses elementos aqui. Vim a uma igreja e não ouvi da palavra, vim para cultuar a Deus em uma igreja e não me leram a palavra, eu não cantei a palavra, eu não orei conforme as Escrituras, eu vim fazer o que na igreja? Eu já fui culto, já disse aos irmãos, onde o pastor abriu uma revista e pregou. Né? Se não me engano, o tema era depressão, algo parecido. E falou sobre depressão. Uma palestra. Em uma igreja, em um dia de culto. E o culto, segundo eles, era para Deus. Como? Como? Isso não é culto. Isso não é culto. E a única coisa que os meios de graça ordinários têm em comum é que todos eles são prescritos que Deus deu à igreja para comunicar sua palavra. Quais são, então, as verdadeiras atividades bíblicas da igreja local? De acordo com as Escrituras, a igreja deve se reunir para glorificar a Cristo na busca de unidade, pureza e verdade, concentrando-se em 5 atividades simples. Tá? Então estamos aqui para glorificar a Cristo, glorificar a Deus. Como? Nos concentrando nestes meios ordinários. Tá? 1 Coríntios 14, verso 15, olha só o que diz o apóstolo Paulo. Então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Da onde flui esse entendimento? Da palavra. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então de onde que vem as canções? Da palavra. Tá? Aí você está lá na igreja lá e cantou 5 louvores. Aí um deles você achou que não tem embasamento bíblico. Aí eu pergunto para você, houve louvor? Ah, mas e os outros 4? O que você acha? Como que Deus recebe? Então talvez no seu entendimento, isso que eu quero que você sonde a si mesmo. Talvez no seu entendimento você considere os 4, e esse um que não tinha embasamento bíblico nenhum, você analisa ele à parte. Aí você, na sua concepção, você fala, teve culto. Por quê? Por causa dos 4. Aquele um lá é só um detalhe. E você está sendo relativista. Você está reduzindo Deus e os seus parâmetros santos. E eu mostrarei para os irmãos isso em embasamento bíblico. Conhece? Já ouviram Nadab e Abiú? Falaremos sobre eles mais para frente. Então, próximo slide. Cultuar a Deus através da pregação da palavra. Então, são 5, né? Então, o primeiro deles. Cultuar a Deus através da pregação da palavra. No entanto, algumas igrejas têm a impressão de que cantar, por causa do poder que a música tem sobre as emoções, é o meio mais eficaz de cultuar a Deus. Eu já fui a uma igreja e o slogan era culto cantado. Né? Então fomos lá para a igreja e cantou lá 10, 15 louvores lá. Né? E chamava aquilo de culto. Não teve pregação da palavra. Não teve exposição bíblica. Isso é culto. É o meio mais eficaz de cultuar a Deus, segundo as pessoas, a música, as canções, e quanto mais elaboradas, melhor. Quanto mais instrumentos, quanto mais
meios dentro dela, melhor. Consequentemente, o tempo destinado ao canto tem aumentado, enquanto os sermões têm se tornado mais curtos. Teve pessoas que reclamaram ontem que a pregação foi muito extensa. Teve pessoas que reclamaram. Pessoas já falaram, muitas, muitas pessoas. Pastor, que horas acaba o culto? Eu falei, por quê? Qual que é a sua preocupação? 1 hora e meia de palavra é muita coisa. É muita coisa? Só um exemplo bem chulo. As pessoas foram ver aquele filme da Marvel quando saiu. Quantas horas era o filme, Vitor? 2 horas e meia, né? Tinha um que era mais. Quase 3 horas. Alguém saía? 3 horas numa sala de cinema. Mas o entretenimento era tão grande que não se moviam. E ainda digo mais, vibravam com as cenas. Agora põe para sentar e ouvir a palavra de Deus por 1 hora, 1 hora e meia, reclama. Você precisa de conversão. Você precisa de conversão. Vai viajar, fazer a grande viagem em família, fica 2, 3 horas dentro de um carro e não para nem no posto para ir no banheiro. Você acha que você não está incoerente com a sua conduta? Será que nós temos que avaliar realmente qual é o nosso desejo pela palavra de Deus e o que realmente eu quero para a minha vida? Está tudo errado, irmão. Está tudo errado. Se você não consegue parar 1 hora e 30 para ouvir a palavra de Deus, preparada com fidelidade, com amor, com cuidado, zelo, temor e tremor, se você não consegue parar para ouvir isso, você está com sérios problemas. Seríssimos. Seríssimos. Você precisa de ajuda imediata. Quanto tempo eram os cultos puritanos, você sabe? No mínimo 4 horas de culto. Ponhongchu, uma igreja herege, lá na Coreia do Sul. É por aí também, 4 horas de culto e ninguém se levanta para sair para beber água. Ninguém chega atrasado porque ele fecha a porta do templo quando dá o horário. Aí o povo quer vir para a igreja só para cantar. Só para cantar. E quando canta, não canta nada bíblico. E não entende nada do que canta. O que adianta? Que culto é esse? Não é culto. Isso não é culto. Tá? Então, amados, os cantos têm tomado a maior parte do culto a Deus, né? Eles dizem que é a Deus, e os sermões têm sido reduzidos. Igrejas confessionais estão adotando isso. Tem irmãos que vieram da igreja presbiteriana aqui. A mensagem não passava de 30 minutos. Isso significa que em 30 minutos ele não vai comunicar a palavra de Deus? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu acho que é no mínimo incoerente você ter uma sessão do culto, uma parte do culto maior para cantos e uma parte para pregação, que é o ponto crucial para a igreja, é o que traz o entendimento das Escrituras. Porque quando você está na sua casa fazendo devocional, você abre a sua Bíblia, você não vai ficar cantando a Bíblia e dançando. Você vai ter que parar com seriedade e analisar o texto. Você vai ter que ler o texto. Você vai ter que interpretar, aplicar regras de gramática, entender o que o autor está querendo dizer. Você vai precisar, inclusive, de silêncio. Só que na igreja você não quer isso. Não é estranho? Aí você olha para Atos, a igreja primitiva se dedicavam ao quê? Ao ensino de quem? Dos apóstolos. Como que era essa dedicação? O que envolve uma dedicação ao ensino? Como é que você chega numa escola e fala, aquele aluno é dedicado ao ensino?
que você vê nele para dizer isso? O que você vê naquele aluno que você chama de CDF, né? Cabeça de ferro, né? A cabeça pensante, né? O nerd, né? Ou o nerd da sala. O que você vê nele para falar isso? Tempo, esforço, constância, concentração. Ele é um aluno voado? Não, ele está lá assim, ó. A igreja primitiva era assim. Dedicado ao ensino dos apóstolos. Aonde estão os ensinos? Aqui para nós. Você é dedicado? Tem uma coisa errada, irmãos. Isso que eu estou falando é em contexto de culto. E reflete, porque a sua vida devocional vai refletir aqui no todo. Então é verdade que o canto congregacional é uma parte essencial, sim, do culto, mas não deve ser a parte principal dele. Não deve ser a parte principal dele. Veja quantas vezes no Novo Testamento as palavras pregar, pregando, ensinar, ensinando são escritas em comparação com o cantar. Um método exegético, amados, para se extrair as informações das Escrituras, é se contar quantas vezes aquela mesma palavra ela repete-se em outras cartas, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Porque quanto mais vezes se tem repetido a mesma palavra, isso traz um indício de quê? É uma informação de quê? Eu escrevo uma redação, uma carta para você, e nesta carta eu repito mais de 100 vezes. Dedique-se, 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 dedique-se. Aí você vai ler aquela carta inteira, qual que vai ser a palavra, a ênfase que vai ter naquele texto? Dedique-se. Então a repetição das vezes que é falado, isso é importante. Entra até mesmo como um meio de exegese do texto, de extrair a informação do texto, tá? Então, amados, quantas vezes são colocadas no Novo Testamento as palavras pregando, ensinar, ensinando, em comparação com o cantar, cantando hinos, cânticos e outras palavras relacionadas? O que você acha que aparece mais no Novo Testamento? A palavra ensinar, pregar ou cantar? Você que já leu o Novo Testamento. Qual que é o ponto principal? Música ou pregação? Então, amados, a pregação é a atividade que foi predominante, realizada por Cristo. Cristo cantou na ceia. E muitos teólogos vão dizer que ele cantou salmos. Mas, amados, quantas vezes você vê Cristo pregando? Quantas? Ensinando nas sinagogas, lendo Isaías, discorrendo. Aí tem os discípulos de Emaús, que eu gosto muito daquela passagem, Lucas capítulo 24. Aí ele chega e vai, vamos cantar! Aí vai cantando no caminho, fica cantando, aí vai cantando, é isso? O que ele faz com aqueles discípulos? Discorre sobre o quê? Na palavra. Na palavra. Aí os discípulos chegam uma hora, nosso coração não queimava enquanto aquele homem nos ensinava e falava conosco? Olha a eficácia da pregação. O entendimento daqueles homens foram abertos por Cristo através de um meio instituído, as Escrituras. Então, amados, a pregação ela foi o principal, foi predominante até mesmo no ministério de Cristo. Seus apóstolos e a igreja ao longo do Novo Testamento também. Se as igrejas querem voltar ao modelo bíblico de como cultuar a Deus, então a pregação deve ser colocada de volta em sua prioridade bíblica. Vocês já leram sobre Estevão em Atos? Vocês viram o discurso dele diante do Sinédrio? É longo ou curto? O que você acha? Se você fosse transformar em horas aquilo, você acha que daria quanto tempo aquele discurso ali? De exposição. Você acha que foi algo rápido? Reavalie os seus conceitos, irmão, sobre culto. Tem aí um slide sobre Martyn Lloyd-Jones, uma citação dele. Ele acreditava que a pregação não é apenas a tarefa principal da igreja, mas que tudo
o mais realizado pela igreja é subsidiário a ela. Tudo flui da pregação das Escrituras. Por quê? Se eu tenho que cantar com entendimento, o que vai me trazer a luz desse entendimento? O que vai me trazer a base para aquilo que eu canto? Se eu canto salmos, geralmente o que eu faço com salmos? Eu dou uma breve explanação sobre ele. Mas a pregação expositiva, ela paulatinamente sendo pregada, exposta, isso vai fazer o que com a congregação? Vai começar a mudar. Vai começar a trazer conceitos bíblicos. Logo, quando eu cantar, eu estou cantando doutrinas que eu entendo. Louvor, amado. Cantar a Deus é cantar doutrinas. Ou você canta sobre o ser de Deus, ou você canta sobre Cristo, cristologia, tudo isso são doutrinas. Ou eu falo sobre a eleição, sobre o processo de salvação de Deus, providência divina. Então, amados, não é um canto solto, sem sentido. É um canto que falamos sobre as Escrituras. E a pregação nos auxilia nisso, a entender o que eu canto. Então veja que o Dr. Jones, Martin Lloyd Jones, ele não está errado quanto a isso. Tudo flui da pregação da palavra. Aí, é correto uma igreja ter 20 minutos de pregação, 30 minutos? Se tudo flui dela? Não é correto. E eu digo mais, 1h30 é pouco. É pouco. Que isso deveria ser 2 horas de pregação ininterrupta. Direto. Só que estamos preparados para isso? Ele ainda diz, Martin Lloyd Jones, olha, tem sido esclarecedor observar essas coisas, como a pregação tem declinado e outras coisas têm sido enfatizadas. E isso tem sido feito de forma completamente deliberada. É em parte devido a essa reação contra a pregação que as pessoas têm sentido que é mais digno prestar mais atenção ao cerimonial, à forma e ao ritual. Pior ainda tem sido o aumento público do elemento de entretenimento no culto, o uso de filmes e a instrução de mais e mais, e a introdução, de mais e mais cantos. A leitura da palavra e a oração tiveram seu tempo drasticamente encurtado, porém mais e mais tempo tem sido destinado aos cânticos. O irmão Felipe mandou para mim. Os irmãos conhecem Jeremias Pereira, que aparece num programa com Hernando Dias Lopes? Já ouviram? Ninguém conhece? Conhece, Aldo? Já viram a igreja dele lá em Belo Horizonte? Ele é presbiteriano. Vocês já viram a igreja dele? Depois eu mando para os irmãos. É um show. Presbiteriano, hein? Presbiteriano, hein? É um show. A irmã do Felipe, conhecida lá, tem uma conhecida lá, ela perguntou, eu preciso de uma igreja. Eu falei, tem a presbiteriana aí do Jeremias. A moça foi. Aí mandou para ele. Olha aqui onde você me mandou. Sabe a Burn que tem aqui? Mesma coisa. Presbiteriana. Então, amados, as pessoas estão aderindo. Estão deixando a palavra de lado. Aí você quer falar de confissão de fé com essas pessoas? Olha o jeito do culto delas. Você acha que elas vão querer uma confissão? Elas não estão nem aí para uma confissão. Não é o objetivo delas. Elas não querem compromisso com as Escrituras. Por que muitas pessoas, o pastor Silas conversando comigo, fiquei aqui horas falando com ele ontem. Por que as pessoas chegam na igreja reformada, falam, eu quero ser membro, vim de tal lugar, mas não consegue permanecer? Porque a questão não é ter uma igreja bíblica, é se você tem interesse verdadeiro pelas Escrituras. Porque estar numa igreja confessional e reformada verdadeira é ter uma disposição diferenciada para as Escrituras. Primeira coisa. Se você não tem isso, você não tem nada. Você não consegue ficar aqui. Aí você vai começar a reclamar do horário do culto, de quanto que tempo fica pregando.
vai acontecer isso. Então a questão é, você quer uma igreja bíblica? Quero. Mas e você é bíblico? Você é bíblico. Porque uma igreja bíblica é para pessoas bíblicas. Não é para qualquer um. As pessoas não conseguem ficar, irmãos. Tá? As pessoas têm muita dificuldade quanto a isso. E João Calvino também fala, a igreja é edificada apenas pela pregação expressa e os santos são mantidos, unidos por um padrão apenas. Pregação. Então você vê que os conceitos de todos esses homens de fé reformada são o mesmo. São o mesmo. As pessoas ficam me falando ontem, os irmãos ficam brincando comigo, você encomendou a mensagem de ontem, né? Você combinou com o pastor Silas o que ele tinha que falar, né? Ah, irmãos, olha para mim, vocês parecem que não me conhecem, não. Ficar encomendando. Se eu tenho alguma coisa para te falar, eu falo para você, diretamente para você. Eu te chamo e falo e vou falar para você. Não tem problema nenhum quanto a isso. Não tenho rabo preso com nenhum. Não sou esses pastores aí que ficam com medo. Minha vida é um livro aberto. Se você quiser ir em casa, dorme em casa. Os irmãos vai lá, dorme em casa lá, vê o que tem lá, abre a minha geladeira. O irmão foi esses dias lá e falou, pode abrir a geladeira aí, fica à vontade aí, vê o que você quiser. Não vai ter pinga escondida aí não, no armário não. Não tenho nada para dever para os irmãos. Não tenho nada. E o pastor veio aqui e pregou, só ratificou o que eu venho falando. Paulatinamente aqui para os irmãos. Ele só ratificou. Por que é isso? Porque o pastor Silas é um pastor sério. Um pastor bíblico, conhece as escrituras melhor do que eu. Melhor do que eu. Muito mais experiente do que eu. Mas tem uma coisa que norteia a minha vida e a vida dele. Se chama a palavra de Deus. A gente não precisa combinar. Se você for para a igreja dele, você não vai encontrar nada diferente, não. Você vai encontrar a palavra de Deus. Aí a questão é, você quer isso? Então, o problema não está aqui nela. É o que ele disse também ontem. A palavra está revelada, está aqui, ó, imposta. Autoritativa. Absoluta. Se você quer ela ou não, o problema é seu. Ela vai permanecer. Já perseguiram a igreja, ele disse? Já tentaram acabar com isso aqui? O que você acha? Na história? Já queimaram as Bíblias? Já. E ela está aqui, ó. Já tentaram falar que ela não tem valor, que ela foi escrita por homens, aí surgem os pergaminhos do Mar Morto, século XIX. Aí comparam. Vamos ver o que nós temos hoje. Século XIX, né? O século filosófico, renascentista. O homem não precisa ser escravo de meras palavras. Isso foi alterado, isso foi conduzido. Aí surgem os pergaminhos. Vamos comparar. Não é que está igual. Estude, irmão. Nossa fé não é uma fé cega, não. Por isso que a pregação ela tem que ter o principal tempo, atenção no nosso culto. Por que é que as igrejas tiraram a atenção da pregação e colocaram no canto? Uma pergunta aí no slide. Muitas vezes é porque cantar é divertido e mais apelativo para os sem igreja. Pode criar uma espécie de experiência de adoração poderosa para o adorador. A emoção é muitas vezes elevada acima do conhecimento. Meu sogro estava aqui ontem. Sabe quais foram os comentários dele? Meu sogro não é salvo. Sabe o que admirou ele, o que ele ficou impressionado? Com a última música que nós cantamos, que já era esperado. Os irmãos até brincaram. Só que quanto à palavra, a pregação foi muito extensa. Só que eu estou falando isso de um ímpio. Só que esse mesmo argumento eu vejo de pessoas que se dizem cristãs. Tem alguma coisa errada nisso? Perguntei para minha esposa. Então são constatações, irmãos. Isso aqui não é questão de opinião pastoral, pessoal, né? Porque uma coisa é você discutir opiniões, outra coisa é você discutir fatos, tá?
Fatos são imexíveis. Fatos constatam. As pessoas gostam de ciência hoje em dia. O que é algo que pode ser cientificamente provado? É algo que você consegue realmente, numa bancada, você fazer ensaios e conseguir provar, constatar. Então são fatos. Aí ninguém discute com a ciência, né? Não foi assim na pandemia? A ciência. Fatos. Eu estou falando para os irmãos fatos. E talvez você precise olhar para quem você é. A emoção é muitas vezes elevada acima do conhecimento. Aquela igreja lá tem que fazer prova. Eu não vou para lá, não. Já falaram isso para mim, irmãos. Já falaram isso para mim. Por outro lado, a pregação bíblica é doutrinária, e doutrinária é vista por muitos como chata e enfadonha. E às vezes condenatória e difícil de suportar. Cantar, por outro lado, é agradável e até mesmo empolgante. A música tem o poder de criar uma experiência mística de adoração, até mesmo para os incrédulos. Meu sogro é prova disso. Ele estava ali, estava... Se ele falou isso, o que ele sentiu, você acha, na hora da música? Sentiu um bem-estar. Aí a questão é, esse bem-estar, esse sentimentalismo que ele teve, fluiu da pregação e entendimento da palavra? Então é uma emoção morta. É uma emoção que não vai lhe trazer nada. E as pessoas vêm para a igreja para buscar essas emoções. Emoções mortas. Amados, eu já disse aos irmãos, e olha que muitos, o ponto principal, os pontos que mais deu problema na minha vida ministerial é essa questão de louvor. É impressionante. Nas 3 igrejas da qual fiz parte, as 3 igrejas deu problema na mesma área. É uma área onde envolve o ego, a vaidade da pessoa. Parece que quando pega esse violão, vira um super-homem. Né? Fica inflado. Fabiano treina igual uma vara verde, né? Mas tem gente, amados, que se sente bem. Púlpito é a mesma coisa. Gente que quer o púlpito para se esvair, se deleitar. Eu digo isso para os irmãos, igreja não é trampolim de ninguém. Igreja não está aqui para atender os seus desejos. A igreja está aqui para anunciar com fidelidade, goste você ou não, a palavra de Deus. Somente isso. E se cantarmos, cantaremos a palavra. E se orarmos, oraremos conforme ela. Ponto final. Ah, isso é muito chato e enfadonho. Pode ir embora. Pode ir embora. Aqui é assim. Talvez você precise mudar o seu entendimento. A música tem o poder de criar experiências místicas de adoração, até mesmo para incrédulos. É aqui que o não convertido pode sentir a vontade e um pouco espiritual. Quanto mais dinâmica for a música e quanto mais sentimentos positivos puderem ser despertos, melhor. Através da música, mesmo os incrédulos podem desfrutar de uma experiência de adoração dinâmica. Se essa abordagem é mais eficaz para encher os bancos, então por que não a usar? Olha aí a desculpa evangelística, né? Por que não usar? Se atrai os incrédulos e a minha função, né, é pregar aos incrédulos, taca ali música. Mas não pode ser qualquer música, tá? Tem que ser bem ensaiada, bem elaborada, para o incrédulo vir aqui e ficar como se fosse no Rock in Rio, né? Para quem gosta de rock, claro, né? Talvez você vá lá e você não goste também. A importância da pregação, irmãos, contudo, seguindo o escopo das Escrituras, Deus é mais glorificado e os santos são mais edificados quando a palavra de Deus é explicada com precisão à mente e é corretamente aplicada ao coração pelo poder do Espírito Santo.
pastor Silas estava pregando, estava ali naquele canto ali. Mas eu estava com os olhos desse tamanho, Senhor. E prestando atenção. E prestando atenção. Por quê? Porque não é por eu ser pastor. Porque era a palavra de Deus que estava sendo anunciada. E eu tinha certeza, absoluta certeza, de que eu poderia ser edificado pelas Escrituras. Mas você está aqui toda quarta e todo domingo, ouvindo da palavra. Como você tem vindo para ouvir da palavra? Amados, o povo de Deus tem que estar assim, ó, atentos. Atentos. Então, amados, o Espírito Santo age e aplica essa palavra em nossos corações. E isso não é por um despertamento das emoções através do poder da música. A pregação desperta ambos, a mente com a sã doutrina e o coração com a aplicação prática. De onde irão fluir os sentimentos? Porque nos parece que tudo gira em torno de uma fé racional e só. É enfatizado apenas o entendimento aqui, talvez nas minhas palavras. Não, não é isso. Existe sim as emoções. Você pode muito bem se sentir comovido pela palavra. Mas é justamente isso. As suas emoções têm que fluir do entendimento da palavra. Você tem que ler, entender, e o Espírito Santo aplicará isso no seu coração, e ali você terá um sentimento desperto, ou de alegria, de contentamento, de gratidão, talvez de tristeza quanto aos seus pecados, mas as emoções irão fluir, com certeza. E não é um violão que tem que fazer isso, não é um teclado que tem que fazer isso, não é a voz lírica da pessoa que tem que fazer isso, e sim o que o texto revela. Tá? A pregação desperta ambos, a mente com a sã doutrina e o coração com a aplicação prática. E isso é o que é necessário. A pregação exibe a glória de Deus e é o principal meio que ele escolheu para salvar os perdidos e santificar os santos. Uma pregação profunda resultará em uma adoração profunda. Com certeza. Existe um jargão? Púlpito forte, igreja forte. Tá? Mas o que é um púlpito forte? Não é aquele coach não, que fica falando e afirmando, que pregue a palavra. Tá? O Gessé foi pregar outro dia, eu falei, Gessé, seja só fiel ao texto. Né? Ah, não vou pregar igual o senhor, não tem isso. Esquece esse tipo de pensamento aí. Aqui não tem esse tipo de pensamento de comparação entre quem vai pregar. O nosso único interesse é no que vai ser pregado. E se você pregar o texto e falar sobre o texto e fazer uma aplicação conforme o texto, está certo. Está tudo certo. Você pode até falar gaguejando. Não tem importância isso. O importante é você pregar o texto. É o que eu estava atento ali no meu cantinho, ouvindo a palavra. E analisando, olhando para a minha Bíblia, a palavra. Só isso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É por isso que muitos rejeitam. Por isso que uma pregação bíblica é enfadonha, chata, incômoda. Por isso que doutrina não é bem-vinda. Porque a mensagem da cruz é loucura. Para quem? Para os que estão perecendo. Aí você tem que analisar. Como que você lida com a palavra? Em qual? Porque tem dois grupos aqui. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Tem dois grupos. Os que estão perecendo. E tem uma característica envolvida a eles. Em como eles lidam com as Escrituras e como que eles lidam. Eles olham para a mensagem da cruz, o Evangelho, e aquilo para eles não, isso é loucura. Só que isso pode ser destrinchado de diversas outras maneiras também. Porém tem um outro grupo, os que estão sendo salvos. Para esses, a mensagem é
Olha só a definição que Paulo dá, irmãos. Poder de Deus. Você já viu o culto de cura? Culto de milagres? Já viu? Já participou provavelmente. Estava cheio? Por quê? Falei, eu vejo o poder de Deus. Olha onde que está o poder de Deus. Na mensagem da cruz. Então, pelo certo, se são todos salvos, e eu estou manifestando o poder de Deus, como? Através da anunciação da mensagem da cruz. Era para as pessoas estar como? Em êxtase. Pela palavra. Não pela manifestação. Interessante, né, irmãos? Efésios 4, 11 a 15. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então Deus institui igreja, para quê? Porque a igreja, como foi elaborado ontem aqui, ela é constituída de ministros. Ela foi constituída de mestres, pastores. Então logo você não pode dizer que você é a igreja mesmo. Porque quando você diz que você é a igreja, você está dizendo que você é pastor, que você é mestre, que você é apóstolo, que você é tudo. Que você fundou a igreja, você é tudo. E como o pastor disse, o Silas disse, nós não somos nada. Quem está fora disso não é nada. Ele é tudo. Mas por que Deus institui mestres, pastores? O texto diz, para preparar os santos para a obra do ministério. Não só isso, mas para trazer unidade. O que é unidade aqui? Unidade de fé, comunhão. Da onde que flui a comunhão, então? Do ensino, da preparação que esses mestres trazem para a igreja. Aí você entende por que a igreja primitiva se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A comunhão não é se a Laura gosta das mesmas coisas que eu, no que tange as coisas desse mundo. Não é se ela gosta do timbre da minha voz. Não é nem mesmo se é porque eu vim aí na igreja e dei bom dia ou boa tarde para ela. Porque a palavra diz que eu tenho que suportar os meus irmãos. Então o que é comunhão? A comunhão flui da unidade da fé. A doutrina que nós cremos tem que ser a mesma. A fé que nós professamos tem que ser a mesma. Não tem como eu ter comunhão com você, então, se você crê num Cristo diferente do meu. Se você crê de um evangelho diferente do meu. Se você crê num Deus diferente do meu. É impossível ter comunhão com você. Olha aqui a constituição, porque Efésios 4, ele está falando especificamente sobre igreja. Então, uns para mestres, outros para os pastores. Primeiro, para preparar os santos para a obra do ministério. Para que alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus. E olhe também por quê? Para que tenhamos maturidade. Maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Por isso que a igreja é tida como um meio de graça. Porque é na igreja que você é trabalhado, é na igreja que você tem um crescimento como cristão. Não é fora dela. Deus instituiu esse meio para que eu e você alcancemos a plenitude de Cristo. Através desses homens levantados por Deus e que nos ensinam a palavra. Aí eu vou ficar em casa. Desculpa, primeira coisa, primeiro critério, para você falar para mim que você é crente, você está numa igreja? Eu não vou para a igreja, você não é crente, para mim. E eu te trago muitos, mas muitos textos bíblicos para respaldar isso. Se você nem é de uma igreja, nem salvo você é. Nem salvo você é. A própria, já que eu estou citando Atos 2, a própria ordem lá de Atos, capítulo 2
aqueles que criam na mensagem. Eles eram batizados, correto? E eram acrescentados. Aí participavam o quê? Do partir do pão. Ou seja, a ceia. E estavam na comunhão com aqueles irmãos. O processo natural de salvação, a ordem que Deus faz é te salvar e te acrescentar numa igreja. Fora isso não existe. Esse é o padrão bíblico. Esse é o padrão bíblico. Tanto que até nos países perseguidos está lá as igrejas lá, seja em cavernas, seja escondido, mas tem lá o grupo de cristãos lá, com pastores inclusive, reunidos, cultuando a Deus. Tá? E o texto não parou por aí. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Os irmãos percebem então que a igreja está centralizada no ensino? A própria grande comissão, qual que é a grande comissão? Vamos lá, irmãos. Fazer discípulos? Batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em seguida, ensinando o quê? Guardar todas as coisas. Que vos tem ensinado, que Cristo ensina. Então a grande comissão envolve ensino. A grande comissão envolve preparação. Por causa disso que Paulo está falando aqui. Não é só pregar e batizar. Não é só fornecer música para as pessoas para que elas tenham uma experiência e dizer que são cristãs agora. Se não tiver ensino, se não tiver doutrina, se não tiver solidez, estrutura na fé dessa pessoa, não está dentro dos parâmetros, irmãos. Então sejamos jogados de um lado por outro, com todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o que ele disse, como podemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo? Através dos ensinos, atingindo então a medida perfeita, né? A plenitude de Cristo. Tá? Esse texto de Efésios 4, depois dá para você fazer um sermão em cima disso, você destrinchar tudo isso, e aqui você consegue perceber realmente o que é uma igreja. Em Efésios 4, do 11 a 15. Tá? Depois o irmão pode fazer isso. Segundo elemento, tá? Eu vou parar nesse aqui. Cultuar a Deus através da oração da palavra. Tá? Oração da palavra. Então, outro elemento de culto. Primeiro, pregação. Agora, a oração da palavra. A segunda atividade vital da igreja é a oração individual e corporativa. A realidade, vitalidade de uma igreja é diretamente proporcional à sua vida de oração. Onde há uma igreja com pouca ou nenhuma oração, há uma igreja com pouca ou nenhuma vida. A falta de oração é o motivo pela qual as igrejas podem se tornar tão fracas. A falta de oração é o motivo pela qual ela pode haver tão pouca eficácia no momento da pregação. E é por falta de oração corporativa e privada, entre parênteses, que as pessoas podem se tornar tão insensíveis ao que ouvem na igreja contemporânea. A oração é como um cabo elétrico que nos conecta ao céu. Sem ela, simplesmente não há poder. Os bancos da igreja podem estar todos ocupados no domingo de manhã, mas veja como eles estão vazios na reunião de oração. Pois a oração não é apenas uma atividade boa, ela é essencial. Graças a Deus, isso é critério para a membresia aqui. Tá? Eu sempre digo para as pessoas que querem ser membros aqui, reunião de oração. Reunião de oração. É aqui onde você troca com o seu irmão, onde você pode orar por ele, onde você pode confessar seu pecado a ele. Ele pode te ajudar, ele pode se alegrar com você. Ele pode se entristecer com você. É na reunião de oração. Onde temos orações privadas, correto? Individuais. Temos um momento individual. Nós passamos aqui no mínimo 2 horas orando. Tá? Entre tudo, na reunião inteira. Explanação sobre oração. Momento de confissão. Tudo isso envolve, irmãos. Quando tem um irmãozinho falando sobre o que ele está passando, aquilo ali já é a oração.
Aquele já é um momento onde Deus está aqui no nosso meio e Ele está declarando o que Ele está passando. E quando se reúne, quando se ajoelha, continua. Continua. Por isso que tem que ser feito tudo com muito zelo, com muito cuidado, muito temor. Tá? Então, amados, a oração é essencial para a pregação no púlpito, para o quanto que você absorve da mensagem. Sem oração, você não crescerá na plenitude de Cristo. Pode ter o melhor púlpito que seja, mas um meio instituído é a oração. Como diz Jeffrey Johnson, é como um cabo elétrico. É o que energia. Adianta ter a televisão na sua casa e não colocar na tomada? Vai funcionar, Zé? Não vai funcionar. A oração é justamente o que dá força. É o que traz a verdadeira aplicação em nossas vidas. É a oração, irmãos. Sem ela, não adianta. Tá? 2 textos apenas. Mateus 21:13, ele lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Salmo 127, verso 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, para que exista realmente uma igreja construída, madura, que cresça nas doutrinas, mas crescer na doutrina não é apenas conhecê-las, irmãos. É tê-las aplicadas em nossas vidas. É como o dia do Senhor. Não adianta você saber sobre o conceito do dia do Senhor. Você ter os embasamentos bíblicos para o dia do Senhor. Sendo que a sua vida não caminha para isso. O dia está no nome. É dia do Senhor. Então, para que eu tenha realmente a compreensão aplicada em mim sobre isso, é necessário você ter uma contemplação correta sobre quem é o dono desse dia. E quem que vai trazer isso? Certamente pregação, mas acompanhada da oração. Oração. Aqui está o grande motivo, amados. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Aí, amados, qualquer um pode ensinar a doutrina. Sem oração, sem vida prática, é a doutrina morta. Tá? E paramos aí no 3º ponto, tá? Semana que vem nós continuamos. Tá? Cultuar a Deus por meio de ver a palavra nas ordenanças. Então, os irmãos estão percebendo que está totalmente de acordo com a nossa confissão de fé. Né? Os elementos de culto, as ordenanças. Então, está andando aqui em sintonia. Amém?